terça-feira passada precisamente, nós estávamos falando do governo do homem, aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor fez, para que o homem pudesse governar. Amém, irmãos? Para que o homem pudesse governar. Então, para que o homem pudesse governar, tinha um item importantíssimo. Amém? Tinha algo importantíssimo. E que nós não podemos nos esquecer. E que sem isso, é tão fundamental, que sem isso é impossível alguém governar. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Já sei, é crer. É crer no Senhor. Se eu não crer no Senhor, eu não governo. É mais que isso. É mais que crer. Se eu andar com o Senhor, se eu orar ao Senhor, o que é mais importante para que eu tenha um governo? E isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo, acho que 27. Na verdade, começa no 26. Aqui está a resposta para que o homem possa governar. Para que nós possamos entender o propósito de Deus, nós precisamos compreender Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se nós não compreendemos, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos seguir o propósito de Deus e o plano de Deus. Aleluia. Eu gostaria até que vocês pudessem olhar, meditar nesse versículo e ver se vocês encontram a resposta aí. O que é fundamental para que se possa governar, não ser dominado por nada, e possa governar segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Alguém já encontrou? Como esse é o culto de discipulado, já encontrou? O que é preciso? O que é preciso para que eu possa governar? Para que o homem pudesse governar? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Para que nós possamos ter um governo. Aliás, isso estava determinado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele determinara. Então isso já estava determinado por Deus, mesmo que o homem pecou. Eu queria fazer com que vocês pudessem pensar um pouquinho. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler. Então Deus determinou. Você sabe que determinar é concluir algo que se começou. E olha que o homem pecou no meio da caminhada. Façamos exatamente isso. Se parecer com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Não tem como o homem governar se ele não for imagem e semelhança de Deus. Sabe por que a nossa vida está do jeito que está? Sabe por que a gente se fica mal com qualquer coisa que acontece aqui? Porque nós estamos sempre olhando para nós. Sempre focado em nós, sempre olhando para nós. E quando você olha para você, você não consegue perceber o Senhor. Lembra da história? Não vou sair da onde eu estou de forma nenhuma, mas lembra da história, não, da passagem de Marta e Maria? As duas estavam servindo o Senhor. As duas estavam com o Senhor. O Senhor estava na casa das duas, porque elas moravam na mesma casa. Amém? E Lázaro também. Na mesma casa. Aleluia. Só que uma foi servir o Senhor de uma forma. Outra estava servindo o Senhor de outra. Na verdade, uma estava servindo, outra sendo servida. Essa é a diferença. Muitas vezes nós queremos servir o Senhor, mas nós deveríamos deixar o Senhor nos servir. Amém. Porque o Senhor disse
quando ele estava lá na ceia, que nós seríamos servidos. Amém, aleluia. Na verdade, aquilo representava o Senhor servindo, porque Ele partiu o pão, porque Ele ergueu o cálice, porque Ele compartilhou do pão. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Nós estamos na igreja servindo a Deus, mas nós deveríamos estar na igreja sendo servido por Deus. Pai, aleluia. E quando você tem consciência de que você está sendo servido por Deus, então você tem prazer de servir, porque você vai se parecer com Ele. Quando você está servindo a Deus, então você começa a querer que as pessoas sirvam você. Mas quando você tem consciência que o Senhor te serve, é o contrário, tá vendo? Como as coisas de Deus é o contrário, então você começa a ter prazer em servir. Por quê? Porque você começa a se parecer com o Senhor. Amém? Jesus disse assim: eu mesmo, sendo o Senhor, sirvo. Ele mesmo mostrou quando ele lava os pés dos discípulos. A Bíblia diz, lá no início de João capítulo 13, que ele colocou o avental para servir os discípulos, amou eles e amou eles até o fim. E naquela cena também estava Judas, que ia trair Jesus. E quando ele está lavando os pés dos discípulos, o que ele diz? O que eu faço agora vocês não compreendem, mas vocês vão compreender depois. E o que é que Jesus estava mostrando naquela atitude? O quanto ele era servo. Amém, irmãos? Amém. O quanto ele era servo. E o servo está aqui para quê? Para servir. Mas nós achamos que o servir é fazer coisas para Deus, ou em nome de Deus. Mas é o contrário. Nós não somos servos, nós somos filhos. Amém. E Jesus veio aqui Aleluia. como filho. E ele era filho, mas por ser filho, ele serviu. Pai. Por ser filho, ele tinha prazer em servir. Por quê? Com quem ele aprendeu a servir? Quem ensinou Jesus a servir? Vocês estão aqui? Foi o Pai. O Pai ensinou o Filho. Tudo que o Filho aprendeu, ele aprendeu com o Pai. Aleluia. Então, esse filho que sou eu, esse filho que é você, precisamos aprender com o Pai a servir. Amém, aleluia. Amém? Por isso, Jesus, sendo filho, serviu. Ele viveu como servo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou uma forma humana e serviu. Por que ele serviu? Porque ele sabia que ele era filho. Amém, E quem sabe que é aleluia. filho tem prazer em servir. Pai, aleluia. Eu estou servindo a Deus. Ninguém serve a Deus se não servir o próximo. Verdade. Ninguém serve, irmãos. Isso não existe. Nós só servimos a Deus se estivermos servindo uns aos outros como ensina a palavra de Deus. Então, o governo não consiste em você mandar. Amém? Amém. O governo não consiste em você comandar. O governo consiste em você cuidar. Amém. Amém? Aleluia. Cuidar. Amém. O governar Aleluia. significa cuidar, com amor, zelar. Preste atenção que o Senhor disse para o primeiro homem. Ele disse que ele faria as suas plantações, ele cultivaria a terra. E para que se precisava cultivar a terra? Para que a terra desse alimento. Amém, aleluia. Para que todos pudessem se alimentar. Animais iam se alimentar das ervas e o homem ia se alimentar de frutos ou de frutas. Então era necessário a terra produzir. Irmãos, eu tenho tanto zelo. Eu não sou panteísta não, irmãos. Eu não adoro elementos da natureza. Eu adoro a Deus. Aleluia. Mas eu tenho tanto zelo, eu tenho tanto amor por aquilo que a terra produz, mais do que qualquer coisa que é tão bom por aí, que é industrializado.
Na minha casa, nada se perde. Quem vive comigo na minha casa, nada se perde. Dificilmente alguma coisa se estraga na minha casa. Dificilmente você vai ver eu deixar uma comida no prato. Dificilmente você vai ver eu estragar um arroz, eu estragar uma verdura, uma salada. Dificilmente. Eu ressuscito umas saladas lá quando eu esqueço. Eu não. Elas quase. Elas ressuscitam. Aleluia. Isso acontece nas melhores famílias. Aleluia. Tudo é que está ao vivo, né? Isso que é Deus. Então essas coisas que a natureza produz são preciosas para mim. Eu não danifico nada da natureza. Nada. Irmãos, eu amo chocolate, mas ultimamente eu estou amando mais a melancia. Porque tudo isso era plano de Deus. Você acha que o plano de Deus era a gente comer coisa com glúten? Você acha que o plano de Deus era a gente engordar com todos esses alimentos cheios de toxina, de sódio? Não, irmãos. Industrializados, que vai matando a gente aos poucos. Não. Estraga os nossos ossos, como refrigerante. Você acha que Deus fez a gente para viver da forma que nós estamos vivendo? Sabe o que é isso? Falta de compreensão do que nós viemos para ser. Então a gente se arrebenta, a gente se acaba. E chega uma certa hora que a gente até crê no milagre, mas ele não acontece. Porque o maior milagre é você viver o plano de Deus. Amém, aleluia. Não da forma que nós estamos vivendo. Então, para que você e eu possamos ter o governo, nós precisamos conhecer aquele que disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Enquanto a gente não conhecer a Ele, por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Irmãos, buscar o reino de Deus não é ficar 24 horas orando de joelho. Buscar o reino de Deus não é ler a Bíblia o dia inteiro. Tudo isso pode até fazer parte, orar, meditar, mas buscar o reino, claro, óbvio, que é através da palavra que nós conhecemos, mas buscar o reino consiste em conhecer o rei do reino. Buscar o reino consiste em conhecer o rei do reino, e o rei do reino é o Senhor. Amém, aleluia. Se eu não conhecer o Senhor, se eu não conhecer o rei, por que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta? Porque através da adoração, através da sua adoração, Davi conheceu o Senhor. Amém. E ele conheceu, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. E ele procurou tanto conhecer o Senhor, que quando ele começou a desfrutar dessa relação, dessa intimidade, o que ele fez? Ele constituiu um ministério de adoração 24 horas por dia. Era adoração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque quando você conhece o rei do reino, então você quer que as pessoas conheçam o rei do reino. Amém. Então quando a gente conhece o rei do reino, a placa da igreja não faz mais diferença nenhuma. Quando a gente conhece o rei do reino, o lugar onde a gente está não faz mais diferença nenhuma. Quando você conhece o rei do reino, o que você quer mostrar e manifestar fora da sua casa ou da igreja é o rei do reino. Não é você, não é suas vontades, não são as suas prioridades. Eu acho muito bonito, sabe, as pessoas tomarem uma causa nas suas mãos. Não, vamos lá. A causa sim, mas não isso. Vamos fazer uma greve para a gente ganhar mais. Vamos lá fazer uma greve para resolver esse problema. Sabe? Toma uma causa. Irmãos, a causa não é essa. A causa não é benefício próprio para ninguém. A verdadeira causa é o rei do reino ser manifestado através do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira causa. Aleluia. Agora, quem está lá fora e não conhece essa verdade, amém. Mas quem conhece não pode
participar disso. Porque essa não é a nossa causa. A nossa causa não é a empresa que nós trabalhamos. A nossa causa é que as pessoas que trabalham lá possam conhecer o Senhor, que verdadeiramente é o nosso Pai. E é Pai delas também. Então não tem governo se não conhecermos o Senhor e saber quem somos nele. Nós somos. Você só vai saber que você é imagem e semelhança de Deus se você conhecer a Deus. Isso se perdeu no pecado. Quando o homem pecou, infelizmente, ele passou a se parecer com o diabo. E isso é resgatado em nós quando nós reconhecemos e cremos no que Jesus fez. Eu ainda não cheguei, na parte de Jesus, porque eu ainda, eu creio que o Senhor em mim quer que nós conheçamos profundamente a nossa origem. Então a gente foi criado, a gente foi gerado, nós somos frutos de uma palavra e somos frutos de um toque de um Pai apaixonado por nós. Amém. Nós fomos feitos de uma palavra, mas também fomos feitos com a própria mão do Senhor. Ele modelou, irmãos, entenda isso. Ele modelou o homem, ele modelou, ele fez com as mãos. Aleluia. E a mulher também. Então Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aleluia. Amém? Amém. Ele deu um governo para o ser humano. Governar a terra. Agora, quando foi que Deus tirou essa autoridade do homem? Quando o homem pecou? Não, Deus nunca tirou. Satanás estava falando com Jesus uma ocasião, e ele oferece todos os reinos da terra para Jesus, e ele fala: eu te dou porque a mim foi dado. Eu te dou porque a mim foi dado. Irmãos, o diabo não está tomando nada de ninguém. A gente é que está entregando para ele, irmãos. É a gente que está entregando. Eu estava, uma ocasião, ouvindo uma pregação, já disse isso para alguns de vocês, de um irmão pastor chamado Jorge Linhares, embora nunca ele tenha conversado comigo, ele é meu irmão, e ele estava reformando a sua igreja. E a igreja dele é uma igreja bem grande, a Batista Getsemani, lá em Minas. E a igreja dele é bem grande, e ele estava reformando a igreja dele, e caiu uma chuva como essa de hoje. E aí os irmãos foram na igreja fazer não sei o que, chegaram lá, o teto da igreja tinha caído. Onde o teto caiu? Em cima do altar da igreja. Então caiu o teto, destruiu a igreja e destruiu o altar, destruiu tudo. E eles uma fase um pouco complicada, um pouco difícil. E aí disseram assim: como é que nós vamos falar para o pastor o que aconteceu com a igreja? E aí chegaram para ele e disseram assim, ligaram para ele e falaram: pastor, o senhor pode vir até a igreja? E ele disse: posso. E aí ficaram aguardando. Quando ele entrou na igreja, que ele olhou aquele escombro, eles ficaram aguardando, até esperando que ele ia ter um infarto e caiu. Aí ele olhou e falou assim: pensando bem, eu acho que o altar fica melhor do lado de lá. Foi a única coisa que ele disse. Deus. Entendeu?
Você entendeu? Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão fadigados, nós estamos tão perturbados, que qualquer coisa que acontece já tira a nossa estabilidade. Verdade. As pessoas têm até medo de dar más notícias para nós, porque já fala, vai desmaiar, vai morrer. Eu lembro quando minha mãe partiu e nós não avisamos as pessoas, porque foi muito de repente. E aí, tinha alguns parentes nossos que a gente não sabia como falar. Que a gente achou que ia passar mal, que ia acontecer alguma coisa, que a gente já conhecia. Então, sabe, quando você começa a historinha, o gato caiu do telhado, entendeu? Até você chegar onde você tem que chegar. E eu me lembro que eu liguei para um parente meu para dar notícia, e esse parente não conseguia falar com a pessoa que tinha que dar notícia. Eu dei para alguém transmitir a notícia. Não, quando meu pai partiu, isso foi uma confusão, mas quando meu pai partiu, não fiz nada disso. Eu liguei para a família e falei, ó, o pai foi. Meu pai estava doente, infelizmente ele partiu. Porque, irmãos, as pessoas, elas estão tão instáveis, tão desestabilizadas, a gente mesmo, que as pessoas têm até medo de falar alguma coisa para nós. Isso já não é mais sensibilidade, isso é desequilíbrio. Amém? Amém. Desequilíbrio emocional. Eu me lembro do dia que nós chegamos aqui, que queimou, a gente estava orando, estava um cheiro de fio queimado, e eu disse, gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí eu vi sair fumaça de uma caixa. Falei, meu pai do céu. E meu irmão não estava aqui, que é meu irmão que socorre tudo. Aí a gente desligou a caixa, daqui a pouco era a outra caixa, saindo a fumacinha. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Vai queimar todo o som. Eu fiquei toda apavorada. Eu acho que o Senhor nessa hora olha para a gente e fala, não estou acreditando. Não estou acreditando. Porque a gente não precisa de nada dessas coisas, irmãos. Isso são acrescentados. Amém, aleluia. Quando eu cheguei aqui hoje, que eu olhei e vi a igreja desse jeito que vocês estão vendo, cheia de água, dessa forma, e eu olhei para cima, eu não pensei em nada. Se eu me estressar, se eu ficar mal, eu vou conseguir enxugar a igreja? Eu vou conseguir parar o vazamento? Irmãos, a minha casa, que não tinha vazamento, hoje tem, porque chove todo dia. Agora vamos pensar em quem mora em um barraquinho de madeira, como a chuva desce. Vamos pensar um pouco. Em quem agora, irmãos, perdeu casa, perdeu móveis, perdeu tudo e ainda morreu alguém na enchente. Entende? A chuva vai vir para o justo, vai vir para o injusto. O sol vai vir para o justo, vai vir para o injusto. A diferença é no justo e no injusto, não é no sol que vem para todos. Então, tudo implica em quem você é. E enquanto eu e você não sabemos quem somos em Jesus, nós vamos estar focados em nós. Qual foi o objetivo da serpente? Vamos falar sobre isso agora. Qual foi o objetivo da serpente, não, do diabo, usando a serpente? Qual foi o objetivo? Qual foi o principal objetivo? Recebi isso agora, agorinha do Senhor. Qual foi o objetivo principal? Foi enganar a mulher. Foi que ele desobedecesse a palavra. Não. É tão nítido na Bíblia. É tão real na palavra. E eu vou ler. Aleluia. Oh Deus, lindo, maravilhoso. O maior objetivo da serpente foi desfocar do alvo. Foi que o homem tirasse os olhos do Senhor e olhasse para quem? Aleluia. E olhasse para quem?
Tirasse os olhos para si mesmo. Tirasse os olhos dos... Esse é o objetivo. Não descobrir o Brasil não, irmãos. Porque esse é o objetivo do diabo até hoje. É tirar os seus olhos do Senhor. Os meus olhos do Senhor. E fazer a gente olhar para a gente mesmo. Verdade. Olha só. Vou ler mesmo assim. Capítulo 3. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vossos olhos se abrirão. A serpente estava mentindo? Não. Os olhos deles iam se abrir, mas o entendimento ia se fechar. Amém? Amém? Haveria uma cegueira. A partir daquele momento, eles iam... Ai, Jesus, obrigado, Senhor. A partir daquele momento, eles iam enxergar com os olhos naturais a si mesmo, mas eles não iam enxergar mais com os olhos espirituais. Qual é o objetivo do que Jesus fez na cruz? Abrir o nosso entendimento. Quando ele ressuscita, ele vem, aparece para os discípulos e ele abre o entendimento deles. Nesse momento, eles passam a enxergar com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, ele fica cego. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego do quê? Dos olhos naturais. E passa 3 dias enxergando com os olhos espirituais. Efésios capítulo 1. Qual é a oração de Paulo? Se não me engano, versículo 18 ou 19, ele diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam ver o real chamado que ele vos fez. Então Jesus fez o contrário. Ele tirou os olhos da gente mesmo, e abriu os nossos olhos espirituais. Então esse deveria e deve ser o procedimento da igreja. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Ora, Deus sabe que no dia... Já disse. Versículo 6. Quando a mulher observou... Agora ela já olhou com os olhos naturais. Amém? Amém. Quando a mulher observou a árvore, observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Até aí ela não tinha pecado. Até aí ela não tinha morrido. Aleluia. Muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Irmãos, ela não visualizou um fruto bom e saboroso. Amém? Ela visualizou uma árvore bonita com um fruto que ia produzir para ela algo a mais do que ela já tinha. Que não é da verdade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava lá na laranjeira, que estava lá perto da árvore da vida. O marido que deixou ela sozinha, igual muitas pregações nós ouvimos. Mas a Bíblia diz que ela deu ao seu marido que estava ao seu lado. Eles andavam juntos, eles estavam juntos. E Adão ficou observando a mulher conversar com a serpente. Que é muitas vezes o que nós estamos fazendo. Vendo o nosso irmão vivendo de uma forma tão errada, vivendo de uma forma tão dissoluta, e a gente só observa. Bom, hoje em dia é muito difícil você dizer para alguém, orientar alguém acerca do que está fazendo, e alguém dizer: nossa, você tem razão, é melhor eu mudar isso. Mas ali não, irmãos, ali só estavam os dois. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a ti, Pai, aleluia. Que estava em sua companhia, e de igualmente comeu. Então, vamos lá, versículo 7. Então, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Como é que eles perceberam que eles estavam nus?
Exatamente. Porque eles olharam para eles mesmos. Eles tiraram os olhos do alvo e olharam para si. E olhando para si, eles viram o que neles? Nudez. A partir do momento que eles viram nudez, o que eles tiveram? Vergonha. E aí eles fizeram o que? Para cobrir a vergonha. Tentaram colocar, costurar, fazer uma roupa. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Amém? O que eles tentaram cobrir? O que eles tentaram cobrir com as cintas? A nudez? Só a nudez? Foi a nudez ou foi as partes íntimas? A gente tem vergonha de expor intimidade. Amém? Amém. Intimidade a gente tem vergonha de expor. As partes íntimas. Não dava, irmãos, para eles fazer uma roupa de folha para cobrir tudo. Eu imagino a cena, sabe? Eles cheio de folha andando assim. Imagina a cena. Eles fizeram cintas para cobrir a intimidade. Amém? Amém. Por isso que muitas vezes aquilo, tudo que é pecado, as pessoas querem esconder. Verdade. Verdade. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé. Meu Deus do céu, Jesus. O que era percebível? Você acha o quê? Eu estou perguntando aqui para vocês, mas para que a gente possa ter uma compreensão. Na tarde lá, Deus vem andando para falar com eles, e Deus vem sapateando, eles, Yahvé está vindo, né? Olha os passos, estou ouvindo os passos. Vamos se esconder, estou ouvindo os passos. Foi assim? Como eles perceberam que o Senhor estava vindo? Como eles perceberam que o Senhor vinha vindo? O que aconteceu para que eles percebessem que o Senhor estava vindo? Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. A glória do Senhor. Não era a movimentação de passos, era a manifestação da glória. Essa glória que agora não estava mais neles. Por que não estava mais neles? Porque eles pararam de olhar para o Senhor. Porque eles morreram espiritualmente. Irmão, sabia que muitas vezes nós estamos vivendo como mortos espirituais? Nós não conseguimos ter olhos para enxergar as coisas espirituais, só as coisas naturais. A partir daquele momento eles não poderiam mais olhar para o Senhor como eles olhavam, porque eram todos feitos da mesma espécie. Senhor Deus, façamos o homem à nossa imagem. Claro que o Criador não foi feito, o Criador é o que faz, mas ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então agora Adão não poderia mais olhar para o Senhor, porque mudou toda a sua natureza. Aleluia. Ele morreu espiritualmente. E agora ele passou a ser um ser. Uma alma vivente, simplesmente. Sem conexão espiritual. Que bom que o Senhor está nos dando essa direção nessa noite. Para que nós possamos entender, quando não temos uma conexão espiritual com Deus, é impossível nós vermos as coisas espirituais. É impossível. É impossível. A partir daquele momento, eles estavam separados. O Senhor veio se movendo em glória. E o homem percebeu a sua glória. Mas o homem não estava
nessa glória, ele estava separado dessa glória. E se a gente pudesse parafrasear essa palavra, a gente iria dizer que o Senhor estava lá sentado no seu trono, entende? E ele, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Um aborto. Um aborto. Aquele que eu gerei, aquele que eu criei, aquele que eu formei, morreu. Eu não sinto mais ele em mim. Ele se afastou de mim. Ele se separou de mim. E eu vou dizer isso, não pode escrever, anotar, guardar no seu coração. Todas as vezes que eu e você olhamos para nós, a gente está se afastando de Deus. Verdade. Todas as vezes que coisas acontecem, verdadeiramente, que a gente toma direções sem a direção de Deus para isso, nós estamos nos afastando de Deus. Porque nós não estamos olhando para Ele. Eu já disse isso para vocês muitas vezes, que eu estava um dia olhando na sala da minha casa, e de madrugada eu estava lá cantando, e eu comecei a cantar, estava tocando louvor na televisão, e eu estava cantando, pensando outro, e eu, Senhor, eu não gostava muito desse louvor, nunca gostei, mas aquele dia, eu estava lá, toda entregue, toda rendida, e eu, Senhor, olha para mim, e aí eu lembrei daquele louvor, olha para mim, e aí, irmãos, como eu estava muito rendida, eu ouvi a voz do Senhor, olha você para mim. Você olha para mim. Não é eu olho para você. É você olha para mim. Porque eu já estou aqui há muito tempo. Olha você para mim. Me veja. Me perceba. A gente faz orações tão lindas, mas não tem verdade nelas. Senhor, me veja. Senhor, me perceba. Até cantamos coisas assim, não tem nada a ver. O Senhor já está aqui. O Senhor já está em nós. Quem afastou o Senhor de nós fomos nós. Mas o Senhor sempre esteve aqui. Amém. E Ele está dizendo, volte a olhar para mim. Aleluia. Volte a olhar para mim. Porque um dia, o primeiro homem e a primeira mulher deixaram de olhar para o Senhor, porque foram enganados com uma palavra. O diabo desviou o foco deles. O importante não é o que ele disse, o importante não é nem quem ele é, o importante é quem vocês são. E o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como ele, no mesmo nível. Ele não vai ser mais não, vai ser no mesmo nível. E como ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. Irmãos, eles não precisavam conhecer o bem e o mal, eles só precisavam conhecer a Deus. Nós não precisamos conhecer o bem e o mal. Nós não precisamos estudar Satanás do chifre até o rabo, que eu nem sei se ele tem chifre e rabo. Mas nós não precisamos estudar os espíritos que entram, que manifestam, que não sei o que. Nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos conhecer o Pai. Amém. Amém. Aleluia. Como eu falo de Josué e Gideon, quando a mulher dele disse que tem uma barulho na sala, e ele disse, vou lá ver. Chegou lá, o diabo estava sentado no sofá da sala dele. Ele olhou, e o diabo falou, eu sou o diabo. Ele falou, eu sei. Falou, você não vai fazer nada? Ele falou, não. Achei até que era alguém mais importante. E voltou e foi dormir. Você está entendendo? Quem conhece a Deus não teme, como o louvor que a gente cantou. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Amém, irmãos? Amém. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Então, nós precisamos observar o que a gente perdeu. E isso ser resgatado. E como isso é resgatado na minha vida? Através do Espírito Santo. Quem está nos dando, olhos, quem nos deu olhos para que a gente veja as coisas espirituais, para que a gente discirna as coisas espirituais, é o Espírito Santo, aquele que sonda as profundezas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu me converti, na minha igreja tinha culto de ensino toda terça-feira. E eu não perdia um culto de ensino. A gente não tinha carro.
a gente muitas vezes andava a pé. Mas eu não perdi o culto de ensino. E foi através de culto de ensino que eu desenvolvi um desejo de conhecer o Senhor pela palavra. Por isso que eu sou muito atenta à palavra. E para mim, todos os cultos são maravilhosos, mas o culto de ensino, ele te dá uma base. Ele te dá uma base para que você possa caminhar com o Senhor. É uma base. Precisa buscar o Senhor. Então hoje nós estamos aprendendo que o objetivo de Satanás sempre vai ser nos distrair. Distrair. Desde a tarde, começou a chover. Eu peguei e falei, quer saber? Fui fazer as coisas, fiz as coisas que eu tinha que fazer, mexi o bazar, fiz as coisas que eu tinha que fazer, falei, eu vou dormir. Eu vou dormir. Não consegui, irmãos. Aí para de fazer uma coisa, levanta para fazer outra, está sentado, vai fazer outra, não sei o que. Sabe quem é dona de casa sabe como que é as coisas, né? E aí chegou uma hora que eu falei, meu marido, dando umas 6h30, eu falei, quer saber, eu vou cochilar aqui, você me chama. 7h15 você me chama. Irmãos, quando eu acordei, parecia que eu nem estava nesse planeta, o Senhor dormiu um pouquinho de tarde. Quando eu vinha vindo para a igreja, irmãos, não sei, meu coração está tão desejoso por Deus, por estar com a igreja, por esse tempo. Amém, aleluia. Quando nós abrimos essa porta, irmãos, que a gente viu a condição da igreja, eu sei que eu desviei da água, e um catou a vassoura, o outro catou o mop, e eu falei, quer saber, já tem um para um, outro para o outro, não tem o que eu posso fazer, porque tinha um rodo ali sem cabo. Aí eu falei, eu vou orar. Então um varre, o outro enxuga a água e eu oro. Pronto. Aleluia. Falei, eu estou dizendo eu, tá? Você acha mesmo que após eu ver um desastre com um terremoto que já matou 5.000 pessoas na Síria e na Turquia, meus irmãos, e que a probabilidade é de quase 20.000 mortos, você acha que eu vou esquentar a cabeça com essa goteira? Quando eu vi uma foto hoje, irmãos, sem brincadeira, de escombro, não tem mais prédio, não tem mais escola, não tem mais banco, não tem mais morada, não tem mais nada, só gente. Sabe o que eu pensei quando eu vi tudo aquilo? O meu Senhor já está vindo nos buscar. Eu fui pesquisar sobre quantas pessoas morreram. Cada um tem um número. Em 2 anos com o Covid, só com o Covid ou com o que era, dizendo que era Covid, 15 milhões de pessoas. E nesses 15 milhões está o meu irmão. 15 milhões de pessoas. Agora, se a igreja tivesse posicionada como igreja, poderia morrer 30 milhões de pessoas. Poderia não impedir o Covid, mas com certeza, muito mais no meio desses 15 milhões estariam com o Senhor agora. Verdade. Amém, irmãos? Amém. É bom a gente ficar quieto mesmo. Tem uma palavra na Bíblia que chama selar, lá em Salmo. Sabe o que significa essa palavra? Tempo para meditar. É para parar para pensar nisso. Agora, eu chego na minha casa, aconteceu alguma coisa ruim, que acontece mesmo, porque nós chovemos todo dia quando hora protestante, e aí eu vou me desestabilizar, que é isso que acontece com a gente. Porque eu estou olhando para quem? Para mim. Para os meus bens, para as minhas coisas. Mas eu disse um dia para minha sobrinha que teve uma ventania e ela foi correndo, faz anos isso. Ela foi correndo no meu quarto e me agarrou. E eu falei, você está achando o quê? Que se é um arrebatamento, você vai subir só porque você está agarrada comigo? Ela deu risada com ela. Mas eu abri a janela da minha casa. E quando eu vi aquele efeito horrível, sabe o que eu pensei? Se acontece um terremoto aqui, no Brasil. Um dia eu fui para Itatiba, fui no condomínio. A hora que eu entrei no condomínio, em volta do condomínio tinha uma mata. Os eucaliptos pareciam palitinho quebrado, aquele arrasto do eucalipto quebrado.
E sabe o que eu pensei na hora que eu vi que eu abri lá? Nossa, eu tenho tanta coisa para pagar. Não sei nem como é que eu vou cobrir minha conta no Itaú. Foi bem assim que eu pensei. Exatamente isso eu pensei. Eu falei, e se havia um terremoto? Meus boletos iam ficar tudo perdido por aí, nos escombros. Não ia ter mais Banco Itaú. Eu não ia ter mais dívida. Mas também não ia ter mais casa. Não ia ter mais nada. Foi isso que eu pensei. A gente é tão preocupado com as coisas dessa terra. Mas tão preocupado que a gente esquece de cuidar da nossa alma. Que a nossa alma, ela quer o Senhor. Lembra da palavra de domingo? Quando Jesus disse como estava a alma dele? E a alma dele estava daquela forma por quê? Porque ele ia ser pregado numa cruz? Porque ele ia ser açoitado? Ele já sabia de tudo isso. Jesus não estava chorando ou sofrendo por algo que ele sabia. Ele sabia de toda a dor. Ele sabia de todo o sofrimento. Só tinha uma coisa que Jesus não sabia: o que era estar separado do Pai. E a alma de Jesus estava angustiada por isso, porque ela não sabia o que era estar separado do Pai. E por causa do nosso pecado, Jesus ia beber desse cálice, a separação do Pai. Por isso, eles conheciam bem o mal. E quando o diabo fala para a mulher, o dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Assim como Deus. E onde Jesus conheceu o mal? No plano eterno de Deus, quando ele se separou do Senhor e tomou os nossos pecados. Onde o homem e a mulher iam conhecer o mal? A partir do momento que eles morreram espiritualmente. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivos espiritualmente por causa do Espírito Santo habitando em nós. E não é por isso que nós conhecemos o bem. Porque o bem e o mal produz escolha. Sabia? Por isso se fala tanto de livre-arbítrio. Eu posso decidir o bem e posso decidir o mal. Ah, mas Deus falou. Claro que Deus falou. Deus falou porque o homem estava vivendo essa situação de ter que escolher o bem e o mal. Por quê? O homem estava na situação de conhecer o bem e o mal, porque não tinha outra coisa para o homem conhecer. O livre-arbítrio, irmãos, do homem é porque o homem só tinha o poder de escolher entre o bem e o mal. Agora, quando o livre-arbítrio acabou? Quando ele começou a comer da árvore da vida, que é a árvore da sabedoria de Deus. Porquanto, até Jesus ressuscitar, essa árvore estava escondida. Estava guardada, estava protegida. Mas descortinou todo o mistério quando o véu do templo se rasga. E o homem passa a ter acesso direto ao coração de Deus. Nesse momento, o homem se alimenta da árvore da vida. Passa a se alimentar. Por isso, nós não precisamos comer mais do fruto do bem e do mal. Porque nós temos um fruto para se alimentar. E o que representa a árvore da vida? A palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A Aleluia. palavra de Deus. Então, irmãos, resumindo ou concluindo, se nós queremos governar, se nós queremos viver dos princípios estabelecidos na palavra, se nós queremos viver de fato para Deus, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos. Verdade. Precisamos. Aleluia. Uma das maiores dificuldades de eu fazer uma live, e eu estou ao vivo, era porque eu engordei. Então eu não queria aparecer publicamente, porque eu engordei. Não somente numa live, mas muitas vezes nem de casa eu saí. A maior guerra, a maior batalha que eu tive para fazer live foi essa.
Eu sempre dizia, eu sou muito indisciplinada, eu sou mesmo, para fazer qualquer coisa ao vivo. Mas a maior dificuldade para mim era eu ter engordado. Mas o Senhor me libertou, porque eu preciso olhar para o Senhor e não para mim mesmo. Eu posso me cuidar, pode acontecer muitas coisas boas na minha vida, que já eu dou um jeito nisso tudo. Mas eu não posso tirar os olhos do Senhor e ficar olhando para mim. Porque se você ficar olhando para você, quem vai querer aparecer é você. Ainda que você ponha versículos bíblicos na sua rede social, é você que vai querer chamar atenção. Em qualquer lugar. Mas quando nós estamos focados no Senhor, irmãos, então a gente deixa de ter vergonha. Aleluia. Ainda guerreio muito contra isso. Mas não tenho vergonha de falar sobre isso. Porque eu sou um ser humano igual a todo mundo. Amém? Amém. Quando eu vencer todas as vergonhas que eu tenho, pode ter certeza que eu vou conseguir governar da forma que o Senhor quer que seja governado. Porque a imagem e a semelhança de Deus é muito além de um corpo. Amém? Amém. É muito além de um Aleluia. cabelo, preocupar com o corpo. Amém, irmãos? Fica lindo e linda, mas cuidado se o seu foco não está nessas coisas. Porque eu vivi assim muitos anos e eu sei como é. Eu não saía de casa com uma blusa com furo. Uma vez o meu irmão falou para mim que tinha um furinho no meu vestido que eu tinha acabado de comprar. E eu vim para a igreja e falei, tem um furo no seu vestido. Eu falei, por que você falou isso para mim? Eu falei, agora vai ser uma luta. Porque eu era desse jeito. Eu não saía de casa com um furo no corpo. Sem maquiagem, sem joia. Eu não saía de casa. Olha como o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque tudo isso é uma motivação errada, muitas vezes. Da gente estar olhando para nós. E a gente vai estar sempre vendo a nossa nudez. Amém? E aí a gente vai sentir Aleluia. vergonha. Amém? Nós Amém. vamos continuar falando sobre isso. Mas eu louvo a Deus por essa direção. Não tire o olhar do Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar de pé. Aleluia. Aliás, não vamos nos distrair. Hoje em dia você vê que as pessoas, elas estão tão focadas no corpo que elas fazem tudo para mudar, o corpo. Se elas não conseguem mudar o corpo, elas fazem coisas para o corpo ser diferente. E vocês sabem as coisas que a gente faz para o corpo ser diferente. Para aparecer, para chamar atenção. Tudo isso, irmãos, é porque o homem não está olhando para o Senhor. Uma só causa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Amém. Aleluia. Amém? Amém. O fazer uma comida tirou a paz da Marta. Aleluia. Amém? Fazer uma comida para Jesus tirou a paz da Marta. Mas não tirou a de Maria, porque ela se sentou aos pés do Senhor para ser Amém. servida. Aleluia. Amém. Aleluia. Glórias a ti. Te agradecemos, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Aliás, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos, porque tem tantas maravilhas em você, e nós não conhecemos e nós não sabemos, porque não buscamos. Senhor, nós queremos buscar o reino, para conhecer o rei, para conhecer o rei. Esther precisava ir diante do rei, mas ela não conhecia e ela teve medo. Mesmo assim, ela venceu o medo com a coragem e ela foi até o rei. E quando ela foi até o rei, ela conheceu um rei que a amava e um rei que dava até metade do reino para ela. Senhor, nós precisamos ir até você.
Porque o Senhor já veio até nós. E ir até você, nós vamos conhecer a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua proteção, o seu cuidado. E aí nós não vamos ter medo de mais nada. E o Senhor colocou o Espírito Santo dentro de nós e nos fez habitar novamente no Senhor para desfrutar da sua paternidade. Obrigado, nós te amamos. Ele nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu conheci o amor.